短かったし、今までずっと男だと思ってたんだ。あらあら。Enquanto eu estiver falando, se vocês ouvirem barulho de vento lá atrás, é porque minha janela tá aberta do quarto, porque hoje aqui no Rio de Janeiro fez um calor desgraçado. Como no meu quarto ainda não tem ar-condicionado, vai ficar com a porta aberta e vocês provavelmente vão ver a janela lá, tá ligado? Porque a janela tá ventilando o quarto e são agora 7 da noite e tá no calor desgraçado hoje, mano. Seguinte, eu quero dizer pra vocês que eu vou fazer esse vídeo da seguinte forma, tá? Eu vou estar falando pra vocês o que aconteceu nesse terceiro episódio, pra quem já viu, pra quem não viu, tá? E eu também terei acrescentando as coisas que eles cortaram da Light Novel nesse terceiro episódio, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho, entre aspas, porque eu vou falar pra vocês também spoilers do quarto episódio, então vai ser bem grande, na verdade, o vídeo, mas a parte do terceiro episódio em si vai ser bem rapidinha, porque não tem muita coisa pra falar, já que nesse terceiro episódio eles adaptaram apenas 2 capítulos dessa primeira Light Novel, né? Então realmente não aconteceu muita coisa, deu pra perceber que esse terceiro episódio foi bem mais parado do que esse primeiro e segundo que a gente teve, mas o quarto episódio tende a ser bem mais movimentado, entre aspas, do que esse terceiro, né? Então agora, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo, que eu já tô enrolando bastante. Bem, pessoal, seguinte, esse terceiro episódio já inicia mostrando pra gente o Rudeus se despedindo, né? Tendo sua despedida da Rox, que era sua tutora até então. Bem, ele começa a falar lá, né, que ela ajudou ele, não querendo ajudar, a se livrar daquele trauma que ele tinha lá de sair de casa e tal, né? E depois disso a gente já tem, né, já em outro dia, o Rude acordando, fazendo as suas preces, a sua oração pra calcinha da Rox. Depois disso, rapidamente, passa pra visão do pai do Rude, né, cara? E ele tá lá naquela maior safadeza dele, alisando a bunda da Zenith, mano. E bem, quando o Rude tava chegando perto deles, eles rapidamente param de fazer o que estavam fazendo para ouvir o que seu filho tinha a dizer, né? O Rudeus, cara, fala pra eles lá que ele, a partir de agora, ele ia sair pra conhecer novas crianças e tal, né? Os seus pais aceitam que ele vai pra fora, até porque eles pensavam, né, que antes ele parecia um doente que não conseguia sair e tal, né? E bem, depois disso o Rude começa a caminhar e começa a tocar, né, a abertura do anime, né? Não tocou a abertura do jeito que eu queria, com aquela animaçãozinha lá da abertura mesmo. Enfim, e pra quem quer saber o que ele tava fazendo com aquele livro lá, pessoal, que nem mostrou direito, mostrou só um frame, se eu não me engano. Ele tava usando aquele livro pra ver as plantas e as orquídeas que tinham naquele vilarejo onde ele morava, né? Só que ele percebeu, né, isso já na novel, que onde ele morava não tinha tantas plantas que o livro oferecia. Então ele não tinha como fazer tanta coisa assim. E bem, pessoal, depois disso, depois de ele dar uma estudada no livro dele, ele percebe que tem uma pessoa sofrendo bullying, né, cara? Logo de início ele fica um pouco ansioso de fazer alguma coisa, mas ao perceber que a criança, né, que tava fazendo bullying pegou uma pedra pra atacar no garoto, ele rapidamente toma a atitude de ajudar o garoto, né? Bem, o Rude consegue ganhar facilmente daqueles garotos lá que estavam atormentando bem o garotinho. E depois disso o Rude começa a ajudar esse garoto, né, cara? Ele pensa que é um garoto. A gente não pensa nada, a gente só fica teorizando se era um garoto ou uma garota, porque é bem normal a gente ver aquele strap lá nos animes, tá ligado? Então a gente não tem como saber ao certo o que ele era, né, mano? Depois do Rudeus, né, ajudar ele, né, a se livrar daqueles garotos, ele percebe que ele tinha um cabelo verde. Ele rapidamente pensa no que sua professora falou, né? Se lembrando, né, pra não se meter com pessoas de cabelo verde e com uma pedra na testa. Então ele vê se o garoto tinha uma pedra na testa, assim percebendo que ele não tinha nada e ficando um pouco mais calmo. E bem, então o Rudeus pergunta, né, pra garota do porquê o cabelo dela foi daquela cor e tal, se ela era de uma raça demoníaca e tal, e ela fala que ela não sabia, né? E bem, no anime fica por isso mesmo, né? Eles não falam mais o que aconteceu e tal, mas na novel o Rudeus chega numa conclusão do porquê o cabelo dela foi daquela cor. Só que eu não vou falar essa conclusão aqui, até porque essa conclusão que ele chegou não tem nada a ver. Mas enfim, depois disso o Rudeus começa a falar com ele lá. Vou falar logo que é ela, porque todo mundo já sabe que ela é uma garota, né? Mas enfim, depois disso o Rudeus começa a falar que ela, a partir de agora, eles seriam amigos e ia começar a brincar juntos, né? Coisa que ela no começo ficou um pouco receosa e tal, mas acabou aceitando. Não sei se vocês pararam pra perceber quando vocês estavam lendo lá a legenda, mas ficou um pouco estranho, né? Foi o que o Rudeus falou lá, que na vida anterior dele ele tinha uma amiga e tal, e essa amiga agora provavelmente já tava casada já com 3 filhos e tal, mas só que uma coisa que eu fico estranho, não sei pra vocês, é que ele falou que o eu atual dele, só de ouvir isso, bateria 3 vezes pra garota. Tipo, não faz o menor sentido isso, né? E pra quem não lê a novel e tal, pode ter achado um pouco estranho isso. E é pra achar estranho mesmo, até porque isso eles adicionaram nesse episódio, porque na verdade isso acontece lá antes dele morrer, tá ligado? Antes dele morrer
morrer lá, ele fala que ele tinha uma amiga e que se ele persistisse mais, ele provavelmente ia conseguir, né, ficar com aquela garota. Mas agora que ele tava com a vida totalmente destruída, ele já sabia que não tinha como. Eu não sei porque eles adicionaram isso aí, eu acho que eles podiam adicionar várias outras coisas em vez de colocar essa frase repugnante que não faz o menor sentido, mas eles decidiram colocar, então a gente só tem que ler e engolir, tá ligado isso? Eu achei só um pouco estranho mesmo eles colocarem essa parte, mas enfim, né, pessoal, continuando aqui, enquanto o Rudy tá andando com a Sylph, né, ela fala pra ele começar a ensinar magia pra ela, né, e Rudy aceita a ensinar magia pra ela, né. Depois disso, a noite chega, né, cara, ele ficou um bom tempo realmente com essa garota, que ele pensa que é um garoto, e depois de ele chegar em casa, ele recebe uma bronca do seu pai, né, por ter batido naquela criança. No começo, o Rudy pensa, na verdade, né, que ele tava recebendo uma bronca por ter deixado a calcinha da Roxy lá. Ele pensa que o pai dele já sabia daquela calcinha, né, e ele finge que não sabia o que era pra ver qual seria a reação dele, né. Só que o Paul começa a falar lá pra ele que ele era pra se desculpar com aquele garoto lá que ele bateu e tal. E depois disso, o Rudy começa a ter uma discussão com seu pai e acaba que o Rudy leva um tapa à toa do Paul. E nessa parte, o Rudy fica um pouco chateado, com razão, e começa a falar lá com seu pai tudo o que ele pensava dele, né. No fim disso tudo, o Paul pede desculpa pro Rudy e as coisas se resolvem, tá ligado? Depois disso a gente tem o PV. Pra quem não sabe, PV é ponto de vista, tá? Eu tô falando PV porque é abreviação e eu tô lendo tanta novela e mangá ultimamente que eu tô usando muita abreviação que já tô acostumado com isso, tá ligado? Então, bora lá. No ponto de vista do Paul, a gente começa a perceber, né, que ele não queria de fato brigar com o Rulius, né? Ele começa a pensar lá em várias coisas que acabou acarretando nessa circunstância toda. A gente vê que, na verdade, entre aspas, ele não é tão ruim assim, né? Eu não gosto dele, tá? Eu tô falando logo isso aqui, mas... enfim, a gente começa a simpatizar com ele, podemos dizer assim. E bem, passados 6 meses que a Roxy foi embora e que Rudy está ensinando magia pra Sylph, ela começa a aprender um pouco mais sobre magia. Uma coisa que eles cortaram, né, que não tinha como colocar no anime, que eu vou falar pra vocês aqui, são duas coisas. Primeira delas é a afinidade de magia que algumas pessoas têm mais do que as outras, né? Como assim, Kiko? Explica pra mim. Bem, ele percebeu com a Sylph que ela tinha mais afinidade pra magia da água do que afinidade pra magia do fogo. Isso acontece porque a Sylph tinha um trauma do fogo. Por quê? Porque quando ela era criança, quando ela tinha 3 anos, ela acabou sofrendo um acidente. Mesmo que ela não perceba, ela tem um trauma subconsciente. E pra quem quer saber se Rudy tem algum trauma ou não, a resposta é não. Porque ele mesmo fala, né, que nasceu um ambiente favorável pra ele, o que acarretou que ele não sofresse nenhum trauma. E bem, pessoal, uma outra coisa que eles cortaram, que eles podem adicionar mais pra frente, mas eu não sei se eles vão adicionar, nesses 6 meses que passou, né, que o Rudeus fala como tá suas técnicas e suas habilidades de magia, em que rank tá cada uma delas, né. Eu vou listar pra vocês aqui as habilidades que ele tem agora e como ficou a classificação de cada uma, né, já que o anime não botou. Eles podem, obviamente, colocar no próximo episódio, não é impossível, mas é um pouco complicado deles estarem colocando, até porque o próximo episódio, mano, vai ser realmente bem pesado. Quando eu falo bem pesado, é porque vai ter muita coisa pra adicionar, mano, é muita informação. Então eu não acho que eles vão colocar essa informação aqui. Podem colocar? Não é impossível, tá? Não é impossível eles colocarem, mas é um pouco complicado. Então bora lá. A classificação do Rudeus ficou assim, pessoal. Técnica de espada, estilo deus da espada, classificação elementar. Estilo deus da água, classificação elementar, tá? E seus ataques mágicos estão da seguinte forma: o sistema de fogo dele tá classificação avançada, o sistema de água dele tá classificação santo, ele é muito bom também em água, impressionante. O sistema de vento dele tá classificação avançada e o sistema de terra tá classificação avançada. Já suas magias de cura estão como sistema de cura em classificação intermediária e sistema de antídoto ou de antídotos e tal tá classificação elementar. Elementar é classificação mais baixa, entende? Tá ligado? Da magia e tal, não é tão alta assim, pra quem não sabia também, eu espero que vocês saibam pelo menos disso, né? Enfim, continuando aqui, pessoal, a Sylph pede pro Rudeus ensinar pra ela a magia sem canto também. Ele fica um pouco receoso dela não aprender, mas mesmo assim ele explica pra ela como funciona. E explicado pra ela como funciona, ele percebe que ela aprendeu a magia de cura. Ele fica um pouco chateado no início, deve perceber pela reação que ele teve de abaixar a cabeça e tal, mas logo ele volta ao normal e começa a brincar com a Sylph. Se passa algum tempo e depois começa a chover, né? No meio dessa chuva toda, eles vão pra casa e eles vão tomar banho juntos, né? E uma coisa que eu fiquei um pouco espantado é que a empregada, né, de casa, ela já sabia que a Sylph era uma garota, né? Em vez de ela falar pro Rudeus assim, ó, você vai tomar banho agora com a sua amiguinha, se ela fala só isso pra o garoto, ele já se tocar que ela é uma garota, tá ligado? Mas ela não fala nada e fica lá com aquela cara lá dela assim, nossa, eles vão tomar banho juntos, tá ligado? Uma cara mais ou menos assim que ela ficou. Depois disso, acontece aquela cena lá que
E... nossa, né, mano? No anime, cara, essa cena ficou um pouco... nossa, eu não sei nem explicar pra vocês. Eu fico um pouco... nossa, mano, dá um incômodo, tá ligado? Essa cena, dá um incômodo, de verdade. Mas enfim, ele abaixa a calça dela lá. Pra quem tinha dúvidas, né, percebe que ela de fato era uma garota. E pra quem já não tinha dúvidas, fica um pouco incomodado com essa cena, né? Enfim, né, a garota começa a chorar lá e o Paul chega pra perceber o que aconteceu. E ele percebe que Rudeus tinha meio que forçado a garota, mesmo que ela não quisesse. Mesmo que Rudeus não tinha tanta culpa assim, já que ele pensava que ele era um garoto de verdade, né? Ele até comenta lá que eu também tinha vergonha de tirar minha roupa quando era mais novo, porque eu não queria que as pessoas vissem meu pau. Não tem muito o que falar, né? Depois disso aí a garota fica um bom tempo sem ir pra casa deles, né? O Rude até comenta na light novel do porquê a Sylvie usa roupas e ter cabelo pequeno de garoto. Ele começa a pensar lá que ela não usava saias porque ela queria correr das pessoas que faziam bullying com ela. Então, ela sabia que a família dela era humilde, então ela só podia escolher entre a saia ou um short. E ele também fala, né, pessoal, que ela tinha um cabelo pequeno pra ela não ser intimidada pelas pessoas, né? Já que as pessoas, mesmo com cabelo pequeno, já acham que ela é de uma raça demoníaca, imagina com cabelo maior, né? Então, essas foram as razões que o dispensou na light novel. Não colocou no anime, eu queria que colocasse, mas não colocou. Mas enfim, continuando aqui, pessoal, nessa uma semana que a Sylvie não foi pra casa deles, ele começa a falar lá com o Paul enquanto ele treinava, para ele conseguir voltar a ser próximo da Sylvie. E o Paul começa a passar umas dicas pro Rudeus, e Rudeus escuta calmamente, sem pressa nem nada. Depois de escutar dessa dica, pessoal, ele começa a pensar em qual seria a idade do Paul. Isso já na novel, tá, pessoal? Já que o anime também não acrescentou. E depois de pensar um tempo, ele pergunta pro pai dele qual era a sua idade, né? Ele pergunta assim mesmo, né? Pai, quantos anos você tem? E o Paul diz pra ele que ele tinha 25 anos, cara. E o Rudeus, né? Ele pensa então que quando ele nasceu, o Paul tinha 19 anos. Mas enfim, depois disso aí, né, pessoal, a gente tem aquela cena lá do anime de novo, né, que Rudeus encontra a Sylvie e Rudeus tenta passar a sua seriedade, sua verdade pra Sylvie, né, cara. Ele começa um pouco nervoso e tal, não sabe o que falar, né, fala do porquê ela não tem cabelo grande, né. Mas depois disso aí, né, pessoal, Rudeus fala lá pra Sylvie, né, que ele queria voltar a ser como era antes de novo. E a Sylvie, né, pega a mão dele e fala que eles poderiam ser amigos mais uma vez e tal. Fim do episódio, né. E bem, pra mim esse terceiro episódio foi muito, mas muito parado, foi muito... eu não gostei tanto desse episódio 3 porque foi muito parado, não aconteceu tanta coisa. Não que os outros dois tinham acontecido, mas foi um pouco mais movimentado, tá ligado? No quesito de aprendizagem e tal. Esse quarto episódio também que vai passar agora, se eles adaptarem os 3 capítulos que faltam, vai acontecer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu não sei nem se eles vão fazer isso, tá ligado? Mas se eles fazerem pra ir logo pro volume 2, as coisas tendem a ficar um pouco melhor. Falado agora isso, vamos começar a falar dos spoilers do próximo capítulo, que é intitulado como Reunião de Urgência da Família. Então bora agora começar com os spoilers pesados do que vai acontecer no próximo capítulo. Bem, pessoal, o próximo episódio vai começar já com a Zenith ficando grávida, né, pessoal? O Rude começa a falar lá que a Zenith já pensava que não poderia ter mais filhos porque ela não conseguia ficar mais grávida, mas de um mês pra cá ela começou a sentir os sintomas da gravidez, né? O Paul mandou bem, caraca, hein, Paul. Mas o que ninguém esperava também é que a Lily também tava grávida. Sim, o episódio já vai literalmente começar assim, com as duas ficando grávidas. E logo após isso, né, o Rudeus e a Zenith começam a ficar um pouco desconfiados de quem poderia ser o pai, já que as únicas vezes que ela sai de casa é pra enviar o dinheiro pra sua aldeia, né, pessoal? Ele começa a pensar lá que nesse meio período poderia ser possível ela conhecer alguém pra ter esse caso todo lá. E bem, não se passa muito tempo, né, e eles olham pro Paul e o Paul começa a ficar todo verde. Pra quem não sabe, quando a pessoa fica verde, né, no mínimo é o que eu acho, tá ligado, na light novel. O verde é quando a pessoa tá surpresa do que aconteceu, tá ligado? E bem, e não demora muito tempo, né, já que o Paul não consegue mentir e fala que o filho também é dele. A Lilia fica desesperada e dá um tapa no Paul. E depois disso começa a reunião de urgência da família. Bem, nesse meu período aí, cara, a Lilia já fala que ia sair de casa, que não ia ficar mais lá porque a culpa é dela e tal, né? Ela não mente, ela fala real pra todo mundo, tá ligado? Ela só não fala que seduziu o Paul, mas ela fala que a culpa era dela. E a Zenith não sabe o que fazer, já que elas duas eram super amigas, elas viviam juntas por 6 anos, tá ligado? Ela só fica sem reação, tá ligado mesmo? O Rude começa a pensar lá que não ia ser possível que a Zenith fosse embora agora, porque ela tava grávida, e não era possível ela conseguir voltar para sua aldeia a tempo, já que eles estavam na vila de Boina, que fica ao norte do Renasura, e sua aldeia ficava no sul do Renasura. Era muito longe, mais ou menos 6 meses de viagem. Nesse meio tempo era possível ela ser roubada por ladrões ou coisas piores ainda, e já que ela não conseguia mais batalhar, muita coisa ruim
ruim poderia acontecer. E o Rudeus também pensa que provavelmente a Zenith não tava falando nada porque também ela pensava na mesma coisa que ele tava pensando. E o Rudeus pensa que ele poderia ajudar mais a Lilia porque a Lilia sempre ajudou ele quando ele precisava, sempre tava lá por ele e tal. E também uma coisa bem importante, muito mesmo, a Lilia não contou o segredo do Porota, não contou que ele tava escondendo a calcinha da Roxy, né? Esse era o único segredo realmente que valia a pena. E por causa disso, o Rudeus decide ajudar a Lilia. Por que eu falo Lily, cara? Na moral, tem que parar com isso. E bem, foi isso aqui que o Rudeus falou. Mãe, por que você tá brigando com a Lilia? Assim não vai ser melhor, já que eu vou ter duas irmãzinhas? Depois de ouvir isso, a Zenith fala pro Rudeus que ela tava brigando com a Lilia porque ela traiu a mãe dele com o pai, tá ligado? E no fim disso tudo, o Rudeus, pra tentar ajudar a Lilia, percebendo que o Paul não tava levando bronca nenhuma e não estava levando culpa nenhuma nessa situação toda, ele fala, enquanto ele tava indo no banheiro mijar, ele ouviu que o Paul disse: fica caladinha, Lilia, ou será pior. Depois de ouvir isso, cara, a Zenith fica furiosa e começa a defender a Lilia, falando que não ia mais deixar ela sair de casa. O Paul até tenta se defender, falando do porquê o Rudeus estava falando essa mentira toda lá, mas no fim, essa foi a única maneira que o Rudeus percebeu que poderia dar certo, porque de outra forma seria impossível, as coisas poderiam caminhar pro lado pior. Enfim, depois disso tudo, depois da Zenith falar que a Lily podia ficar em casa, ela sobe, deixando as Lilia e o Paul pra trás. Depois disso aí, pessoal, o Rudeus se desculpa com o pai e com a Lilia, pedindo desculpas, né, por ter mentido pra mãe deles e tal. E depois disso a Lily começa a chorar, mano, chorar pra caramba, cara. Ela realmente ficou muito arrependida, será? Depois disso aí, o Rudeus começa a subir, né, a escada pra ir falar com a mãe dele. A mãe dele já tava dentro do quarto, trancada lá dentro. Ele bate na porta falando que é ele e depois disso a Zenith abre a porta. Após ela abrir a porta, o Rudeus fala que ele contou uma mentira pra ela, que na verdade o Paul não tinha dado a Lilia fazer nada. Depois de ouvir isso, a Zenith abraça o Rudeus, né, cara? Nossa, mano, ela abraça ele lá e começa a acariciar a cabeça dele, falando pra ele não ser igual ao Paul, pra ele não fazer isso que ele fez, né? E bem, pessoal, esse foi o final da treta. Vale frisar também que teve o ponto de vista da Lilia, que foi um pouco mais elaborado. Ela especifica que foi ela que traiu o Paul, que ela seduziu ele. Por quê? Por que você acha? Porque ela sempre ouvia o Paul e a Lilia fazendo aquilo e ela já tava ficando mó excitada há mó tempão. Ela também já conhecia o Paul da família nobre dele lá, né, quando ele tinha seus 12 anos, né, e que ele tomou a virgindade da Lilia quando ele era mais novo. Será que foi 12 anos mesmo, cara? Acho que foi com 12 pra... É, mano, caralho, mano, agora que eu parei pra pensar nisso, é verdade, né? What the fuck, mano? Depois disso ela fala, né, que a partir de agora ela trata o Rudeus muito bem e que quando a sua filha nascesse, ia ser empregada do Rudeus, tá ligado? Por isso que mais pra frente, a filha da Lilia tem maior raiva do irmão dela, que é o Rudeus, né? Porque a mãe sempre fica falando do Rudeus e tal, né? Forçando a garota a ouvir do Rudeus toda hora. E então ela acaba achando que o Rudeus não era nada daquilo que a mãe falava. Isso é um spoiler mais pra frente, mas quem já leu o mangá tá ligado. Enfim, continuando aqui, né, pessoal? Também tem um ponto de vista da Zenith, né? Lá ela fala como ela conheceu o Paul e tal, mas eu não vou me aprofundar aqui. Se não falar no anime, eu vou fazer um outro vídeo explicando mais como eu fiz nesse aqui, os pontos de vista, as coisas que cortaram e tal. Continuando aqui, pessoal, depois desse acontecimento, né, as duas ficam grávidas, dão à luz, né, o Rudeus, vale frisar aqui que ajudou no parto, né, dando cura pra Lilia e pra Zenith, pra elas não sentirem tanta dor. Enfim, continuando aqui, depois que as crianças nasceu, mano, o Paul e Zenith não tiveram mais descansos, né, porque diferente do Rudeus, elas duas gritavam pra caramba, elas não paravam nunca, tá ligado? Uma coisa que vale frisar aqui é que na sua vida passada, o Rudeus teve um irmão mais novo, né, então ele já sabia mais ou menos como cuidar das crianças, e o Paul e a Zenith ficaram muito impressionados com isso, né, que seu filho mais novo era muito melhor que eles cuidando das crianças, né. Depois disso aí, né, o Rudeus acaba recebendo uma carta da Roxy mais pra frente. Nessa carta dizia, né, que a Roxy já tinha alcançado o nível santo, né, e agora ela tava dando aula pro príncipe, esse gordo que tá aparecendo aí, cara, sem querer ser gordofóbico, mas esse gordinho aí é meio babaca. Então, continuando aqui, nessa carta também falava que ela tava cheia de esperança no Rudeus, falava se ele já tinha alcançado tal nível, falava se ele já era um espadachim muito bom, só que na verdade, o Rudeus tinha estagnado, mano, sério, o Rudeus não saía mais do lugar, ele não evoluía mais, não ficava tão bom mais. E ele começa a falar pra Sylph que tava começando a pensar em ir pra uma universidade de magia. Só que a Sylph, cara, ficou dependente do Rudeus.
e não queria mais deixar o Rudeus ir embora. E o Rudeus, sabendo disso, fala que não é mais embora e tal. Depois disso aí, cara, o Rudeus começa a negociar com o Paul sobre a possibilidade do Paul pagar a mensalidade do Rudeus e da Sylph, né? Obviamente o Paul fala que não é pagar porque seria muito improvável. E depois disso o Rudeus começa a falar se ele poderia pagar então ele mesmo com emprego. E depois de ouvir isso, o Paul não fala mais nada, ele fica quieto na dele. Depois disso passa um dia e no dia seguinte o Paul e o Rudeus começaram a treinar. Só que dessa vez não foi um treino normal. O Paul dessa vez lutou sério contra o Rudeus. Pra quê? Pra ver como ele tava, né? Os dois começaram a lutar lá e tal. E no meio disso tudo, o Rudeus acaba perdendo, né, cara, pro Paul. E antes do Paul atingir o negócio pro Rudeus, o Rudeus desmaia com o impacto da espada. Depois de ter desmaiado, o Paul entrega ele pra essa mulher aí que você tá vendo? Essa mulher fera aí, que é um nome bem difícil de falar. Depois de ter acordado, o Rudeus percebe que tá dentro de uma carruagem. Não sabendo do que se tratava, ele pergunta pra aquela mulher lá onde ele tava. E a mulher dá pra ele a carta do Paul. Nessa carta, o Paul descreve lá pra ele que queria trabalhar numa casa de uma nobre, tá ligado? Lá do rei Nassur, uma prima de quarto ou terceiro grau do Rudeus. Nessa carta também dizia que ele não poderia falar com a Sylph e não poderia enviar nenhuma carta pra sua família por 5 anos. Sim, ele vai ficar até os seus 10 anos sem poder ver a Sylph e sem poder falar com sua família. E, bem, basicamente esse foi o final do quarto episódio. Esse vai ser na verdade o final do quarto episódio, né? Não vai mostrar como é a cidade de Roa, não vai mostrar como é a Aerys, que é uma... Nossa, é minha best waifu, cara. Tsundere e B10, melhor combinação é impossível. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeo desse jeito, é só deixar aqui embaixo na descrição que eu irei falar. Então, eu só não sei se eu vou fazer toda semana, porque eu tô trabalhando na Light Novel de DXD e no vídeo de Dungeon Dying. Mas eu vou tentar trazer com uma frequência um pouco maior. Mas é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo na semana que vem. Calma, na semana que vem nada, vai sair 2 vídeos nessa semana ainda. Mas é isso aí, até a próxima, falou!